Eu sou o Padre Alexandre Fernandes, uma alegria partilhar com você os alicerces da nossa fé católica. Já tivemos 28 encontros que você pode rever. E hoje, o nosso 29º encontro, nós vamos falar sobre a penitência. Bem-vindos mais uma vez, queridos filhos e filhas espirituais. Hoje vamos falar sobre o sacramento da penitência. A origem do sacramento da penitência está na ordem de Jesus dada aos discípulos no Evangelho de São João, no capítulo 20. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, eles serão mantidos. Trazendo essas palavras de Jesus para uma linguagem mais comum, podemos dizer que o que ele disse, como Deus tem o poder de perdoar os pecados, agora vos transmito o uso desse poder. Sereis meus representantes. Quaisquer pecados que perdoardes, eu os perdoarei. Quaisquer pecados que não perdoardes, eu não os perdoarei. Por isso que esse sacramento é o sacramento de Jesus. Nós apenas, como sacerdotes, tomamos a dimensão de dá-lo e distribuí-los à igreja dele. Jesus sabia bem que muitos de nós esqueceríamos as promessas do batismo e cometeríamos pecados depois. Sabia que muitos de nós perderíamos a graça, a participação na própria vida divina que nos foi dada no batismo. Mas como é infinita e inesgotável a misericórdia de Deus, Ele deixou uma segunda oportunidade, e uma terceira, e uma quarta, e uma centésima, se necessário, aos que recaíssem no pecado. A palavra penitência tem dois significados. Em primeiro lugar, temos a virtude da penitência, a virtude que nos leva a detestar os nossos pecados e o propósito de não ofender mais a Deus, nem a sua criação. Nesse sentido, o termo penitência é sinônimo de arrependimento. Antes de Cristo, a virtude da penitência era o único meio pelo qual os homens podiam alcançar o perdão de seus pecados. Além de ser uma virtude, a penitência é um sacramento. Define-se como um sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Ou para dar uma definição mais longa, podemos dizer que a penitência é o sacramento pelo qual o sacerdote, como instrumento vivo de Deus, perdoa os pecados cometidos depois do batismo, quando o pecador está sinceramente arrependido, diz as suas faltas em confissão ao sacerdote. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: eu aceitei Jesus. É verdade, pelo batismo a gente aceita Jesus. Mas você já percebeu, por causa do pecado, a nossa natureza ainda continua enfraquecida, que mesmo que a gente tenha dado um consentimento livre a Jesus, nós continuaremos, por causa dessa natureza decaída, no pecado? Por isso Jesus, Ele mesmo dá essa graça a nós do sacramento da confissão. Pela sua morte na cruz, Jesus Cristo redimiu o homem do pecado e das consequências do pecado, especialmente da morte eterna. A maior consequência do pecado não é, pois, de surpreender que Jesus tenha instituído no mesmo dia em que ressuscitou dentre os mortos o sacramento pelo qual os pecados dos homens podem ser perdoados. Nesse sentido, Jesus sabe da fraqueza do homem e sempre quer oferecer a ele meios para se salvar. No entanto, como receber bem este sacramento? O Catecismo da Igreja Católica aponta algumas dicas, e a primeira delas é um bom exame de consciência. Ir até a confissão com o coração arrependido após uma revisão de vida. Isto é, o exame de consciência. Mas como saber quais pecados tenho? É simples. Jesus, ao responder a um fariseu qual era o maior mandamento, disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Todas as atitudes que vão contra Deus e as pessoas
trata-se de um pecado. Roubar, trair, matar, fofocar, desejar o mal, entre outras e tantas outras coisas. Por isso, antes de nos aproximarmos do perdão de Deus, é preciso que olhemos com atenção para suas leis e vejamos que estamos naquilo que nós estamos faltosos. Com o coração aberto, uma boa revisão de vida e a confissão certamente ela provocará em nós uma renovação. Nós estaremos limpos dos nossos erros e prontos para vivermos uma maior comunhão com Deus e com os irmãos. Como Jesus enviou seus apóstolos, é missão da igreja espalhar a boa notícia do perdão a toda a humanidade, pois é justamente a salvação e a libertação do pecado original que Jesus trouxe ao mundo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que viver uma vida de escravidão nos vícios e nos pecados, se temos à nossa frente a possibilidade de fazer a experiência da misericórdia de Deus? Aproximemo-nos do sacramento da penitência. Aproximemo-nos com frequência do sacramento da penitência. Reconciliados com Deus, seremos um grande testemunho de sua misericórdia no mundo no qual cada vez mais a consciência do pecado torna-se fraca. Uma vez eu ouvi também alguém dizendo: basta ir ao pé do padre e dizer os pecados, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria? Não, não é assim. Todo pecado praticado, arrependido, confessado, tem que ser reparado. É aquilo que os santos conseguiram viver nessa terra, a reparação através das obras espirituais de misericórdia e as obras corporais. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que conversamos neste encontro, deixe aqui os seus comentários, eu vou ler todos eles. Que Deus abençoe vocês e nós vamos falar no próximo encontro sobre a contrição.